E aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Sostag de Física e continuando com esse nosso isolamento, né? Vamos preparar o seu espírito hoje para o lançamento oblíquo. Porém, temos que fazer algumas recordações, temos pré-requisitos para esse movimento. Vamos rapidinho lembrar das razões trigonométricas e lembrar em como a gente decompõe um vetor. Vem comigo? Cara, você vai lembrar rapidinho, né? Na matemática, cara, existe um triângulo muito especial, né, cara? O triângulo, obviamente, é figura que tem três lados, né? Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ó, o quadradinho com a bolinha socada aqui, né? Te diz que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. Vamos combinar, né? Para quem não lembra, tá perdido, vamos dar nome. Quem está de frente para esse ângulo de 90 graus, o maior dos lados, o rosinha aqui é a hipotenusa, né? E os outros lados são os catetos. Cateto, cateto, né? Vão sobrar dois ângulos aqui. Ó, dois ângulos que sobraram. Eu vou usar um deles como referência. Se eu pegar esse ângulo aqui de baixo, eu vou ter um cateto perto do ângulo. E o outro que está longe. Um cateto está relando na tetinha, um danadinho pertinho, né? E o outro está longe. Então, nós damos nome. Esse cateto que não toca na teta é o cateto oposto. Esse cateto que rela na teta é o cateto adjacente. Aqui não tem muita coisa para você pensar, não, né? Estamos dando nome. Hipotenusa, quem toca na teta é o cateto adjacente, quem não toca é o cateto oposto. Ah, lembrou disso aí, né? Você vai lembrar das razões trigonométricas. Quando eu falar em seno, cosseno, você, o que é isso? Não, relaxa. Razões na matemática são divisões, né? São divisões que eu faço com aqueles lados lá no triângulo retângulo. Então, para quem não está lembrando ainda, né? Quem está perdidinho, seno da tetinha, o que é calcular o seno? Pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Calcular o cosseno de um ângulo é pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Repete comigo. Seno, COH, cosseno, KH e a tangente, coca, tá? Essas razões são importantes, porque elas são úteis em alguns cálculos que a gente vai utilizar na cinemática. Esses três ângulos, 30, 45 e 60 graus, são os famosos ângulos notáveis, né? É bom você saber tudo da vida sexual desses ângulos. Quer saber o seno, cosseno e tangente, né? Aqui você vai vir aqui em cima. 1, 2, 3, pula para baixo. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, né? E a raiz você coloca no 3 e no 2. A tangente que é um pouquinho diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. As musiquinhas lixo, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Hey, e a raiz você põe no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey, cara, chato, né? Provas de física moderna, cara, né? Como, por exemplo, é o Enem, eles te fornecem isso daí, tá? Então, num vestibular moderno como é o Enem, não precisa memorizar. Mas o pessoal da matemática não alisa, parceiro. É bom você, né, saber montar essa tabela. Por que recordamos isso? Porque o objetivo nosso é aprender a decompor um vetor. Sempre que aparece um vetor em diagonal, eu posso trocar por dois. Um vetor para mim que aparece em diagonal, na minha loucura, eu vou lá e troco por dois. Faço ser um vetor no eixo x e um vetor no eixo y. Não é legal para mim trabalhar com vetores na diagonal. Olha esse aviãozinho aqui, ó, em diagonal, a cada segundo anda 200 metros. É como se ele fosse para frente, o Vx leva para frente, e é como se ele fosse para cima, o Vy leva ele para cima. E a gente tem que aprender a calcular rapidinho essas componentes. Vx, né, eixo horizonte é deitado, né, componente horizontal, e o Vy, que é a componente vertical. Como que a gente calcula essas componentes, meu irmão? Nós vamos utilizar, cara, as razões trigonométricas. Como assim? Cara, esse vetor da diagonal V, eu posso pegar ele e trocar por 2. Ele vai formar um ângulo. No nosso exemplo anterior era 60 graus com a direção horizontal, né? Eu pego esse vetor e troco. É como se ele fosse para frente. Quem leva ele para frente é o Vx e para cima. Quem leva ele para cima é o Vy. Eu posso pegar esse vetor aqui e colocar a bundinha do Vx na cabecinha lá do Vy. Eu posso vir aqui, ó, colocar a bundinha do Vx, ó, na cabecinha do Vy. Vamos usar termos técnicos, né? Eu vou pegar, ó, o popô do vetor Vy
e vou colocar lá na cabecinha do Vx. E quando eu faço isso, cara, dá para ver que você tem um triângulo retângulo aqui. Ah, descobrir o Vx e o Vy é descobrir esses lados do triângulo retângulo. Ah, meu irmão, não foi à toa que a gente fez aquela revisão, né? Quando tem um vetor em diagonal, eu posso ir lá e trocar por 2, né? Diz, olha, o Vx e Vy. Cara, como que eu descubro o tamanho desse cara de verdinho e o tamanho do amarelinho? Eu vou usar a trigonometria. Esse cara aqui é a hipotenusa, não é assim? Quem está perto da teta, com a teta, danadinho, é o cateto adjacente. E quem não está tocando nela é o cateto oposto. Se eu te pedisse para calcular o Vx, cateto adjacente e hipotenusa, aparece na equação de quem? Cateto adjacente e hipotenusa, já esqueceu, né, seu sem vergonha? Cateto adjacente e hipotenusa aparece na razão trigonométrica o quê? Cosseno. Ah, então eu vou usar cosseno de qualquer ângulo, assim como 60 graus é kh, né? Ah, eu vou lá na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, assim. No lugar do cosseno de 60 graus, eu coloco 1 sobre 2. O cateto adjacente é o Vx e a hipotenusa é o 200, o vetor da diagonal. Eu vou multiplicar cruzado, Chuck Norris, né? Então, eu vou ter, cara, que 2 vezes Vx é igual a 200. O 2 passa para lá dividindo. Quando ele passar, 200 dividido por 2, o Vx é 100 metros por segundo. Aquele aviãozinho viajando na diagonal, a cada segundo, o Vx faz ele andar 100 metros para frente. Agora, como que eu calcularia o Vy long? Sai fora esse trem aí, vamos lá, tá? Ué, ele é o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, isso entra na razão seno. Seno de 60 graus, assim como qualquer ângulo, é coh, né? No lugar do seno, a tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, rei, assim? No lugar do seno de 60 graus, eu ponho a raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é o Vy e a hipotenusa é o 200. Eu vou multiplicar cruzado, Chuck Norris, né? Então, eu vou ter que 2 vezes Vy é 200 raiz de 3. O 2 passa para lá dividindo, 200 por 2, eu tenho que o Vy é 100 raiz de 3 metros por segundo. Enquanto o Vx está levando ele para frente, o Vy está levando ele para cima. E a cada segundo faz ele andar 100 raiz de 3 metros por segundo. Ah, eu peguei o bizu, eu entendi, mas, bem, a gente não tem esse tempo para fazer essa conteada toda, não, mano. A gente tem que agilizar nos cálculos. Sempre que eu tiver um vetor em diagonal, eu vou poder trocar ele por 2. Em diagonal não rola, eu decomponho. Um vetor em diagonal, eu troco por um vetor em pé, no eixo Y, e um deitado no x. Então, sempre que eu fizer essa decomposição, pegar o da diagonal e trocar por 2. O x e o y. Como que eu calculo as componentes Vx e Vy? Você vai pegar o vetor da diagonal e vai multiplicar ou pelo seno ou pelo cosseno, como a gente fez anteriormente. Aí vai bater aquela bad, né? Quando que eu uso seno? Quando que eu uso cosseno? Cara, é só você olhar aqui, tá? Olha para o ângulo, tudo vai depender do ângulo. Se ele colocar o ângulo aqui, igual tá a tetinha, vai ter um vetor com a teta, com a teta, com a teta. Quem tá com a teta? O Vx. Quem está perto da teta, faz o quê? Coça a teta. Ah, então Vx é V cosseno teta. Eu pego o vetor da diagonal e multiplico pelo cosseno do ângulo. Se o Vy está sem a teta, sem a teta sugere seno, né? Se quem está perto coça, quem está longe, igual o Vy está longe, ele vai o quê? Vai acenar. Então, Vx é V vezes cosseno teta e Vy é V seno teta. Vx, se ele estiver perto, ele coça. Quem está perto coça. Quem está longe acena. Pode aparecer, cara, situações onde ele coloca o ângulo aqui para tentar te confundir. Tentar confundir os decoradores de fórmula. Se eu colocar o ângulo aqui, por exemplo, alfa, e troca tudo, né? Como é que eu vou calcular o Vy e o Vx? Agora eu olho em relação ao ângulo alfa. Quem está perto do alfa aqui é o Vy. Quem está perto é o Vy, ele coça o alfa, não é assim? E em relação ao ângulo alfa, quem está longe, quem não toca nele, quem está perto coça, quem está longe o quê? Acena. Então, para mim pegar um vetor da diagonal e decompor, eu pego o vetor da diagonal e multiplico. Se a minha componente estiver perto do ângulo, coça, multiplico pelo cosseno. Se a minha componente estiver longe do ângulo, acena. Quem está perto coça, quem está longe acena. Cara, aqui é rápido, hein?
Para a gente saber se você realmente entendeu isso aí, vamos para esse exemplo aqui. A figura mostra o vetor velocidade de um barco navegando em um lago de águas calmas. O barco se move em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 10 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus horizontal. Ó, deu a tabelinha dos ângulos aqui, né? Mas, ó, o barco está indo nessa flecha vermelha, em diagonal. Uau, uau, pega no meu pé, né? O VX faz ele ir para frente e o VY para cima. Ele quer que você calcula na letra A componente horizontal da velocidade, horizonte é deitado, é o VX. Letra B, a componente vertical da velocidade, em pé é o VY, né? Letra C, a distância que o barco percorre no eixo x em 3 segundos. E na letra D, o tempo que ele gasta para percorrer 35 metros no eixo Y. Cara, ele está indo em diagonal, é como se ele fosse para frente e para cima. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero pegar o vetor da diagonal, não é isso? E decompor. O Vx deve ir para frente e o Vy para cima. Como início que eu vou calcular isso aqui? O meu vetor da diagonal é 10, hein? Para mim calcular o Vx, eu pego o vetor da diagonal, como ele está perto do ângulo, ele coça. Ah, de boaça, hein? O vetor da diagonal é 10, eu vou na tabelinha. Cara, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Segura o tchan que essa raiz, deixa ela quieta. 10 dividido por 2 é 5, então é 5 raiz de 3 metros por segundo. A cada segundo, o Vx faz ele andar, cara, tá? 5 raiz de 3 metros para frente. E como que eu vou calcular o VY? Mas se o VY não toca na teta, quem está longe é a sena. Eu pego o vetor da diagonal e multiplico pelo seno do ângulo. Então o vetor da diagonal é 10, o seno de 30 graus é meio. Cara, multiplicar por 1 não ofende ninguém, né? 10 dividido por 2 é 5 metros por segundo. A cada segundo, o VY faz ele subir 5 metros. Que top, hein? Na letra C, como é que eu calculo a distância no eixo X se o barquinho andar 3 segundos? A cada segundo ele está andando 5 raiz de 3 metros, né? Você vai usar o Deus vê tudo, o diabo vê também, né? Mas eu quero achar a distância, eu vou tampar. Eu vou multiplicar, né? Velocidade média vezes tempo me dá a distância, né? A distância que ele andou em X é velocidade média, né? Em X, 5 raiz de 3, vezes o tempo que é 3. 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 3 metros. E a última pergunta, hein, para a gente finalizar. Quanto tempo ele demora para deslocar no eixo Y 35 metros? Cara, de novo, ó, Deus vê tudo, né? Se eu quero tempo, eu tampo ele. Olha lá, meu irmão, tirei o tempo, esquece ele. Distância em cima e velô embaixo sugere o quê? Uma divisão. Se eu dividir a distância que ele andou no eixo Y, 35, pela velô dele em Y, que é 5, eu sei que ele vai percorrer esse trecho em 7 segundos. Enfim, meninos, a decomposição de um vetor é um pré-requisito para diversos assuntos na física, ok?